Olá a todos! Gostaria de convidar todos os irmãos e amigos para participar de mais um estudo da Palavra de Deus, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, em que vamos estudar a primeira lição, né? E ela tem como título Benefício Extraordinário para Vencer. Nesses dias difíceis precisamos está alicerçado bem na palavra de Deus. Ela tem como divisão, do estudo em 3 tópicos. Primeiro tópico, forasteiro neste mundo. Segundo tópico, disperso por um propósito. Terceiro tópico, exclusividade dos cristãos. E conclusão, e depois para pensar e agir. O objetivo do estudo é prepará-los para vencer o enfrentamento de dias difíceis, a perseguição e duras provações, nesses dias tão difíceis que nós temos, né? Quero convidar a todos para que vamos abrir com oração, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, queremos ser gratos a Ti por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa nos instruir nesse vídeo. Quero dizer também que o autor da lição é o pastor Samuel Muri de Aquino, que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Dizendo assim, com logo de abertura, um versículo que está dentro do estudo também, que está em Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, com herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é edificador, é Deus. Hebreus 11, 9 e 10. Vamos dar a introdução. O apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos, ou seja, todos que habitavam fora da Palestina e, consequência, todo cristão que habitava em meio ao gentio, sendo o local que hoje conhecemos como Turquia, com o objetivo de prepará-lo para o enfrentamento das difíceis perseguições e duras provações. Então, irmãos, essa carta do apóstolo Pedro, foi escrita provavelmente entre os anos 62 e 67 depois de Cristo. E o apóstolo Pedro estava preocupado com o que iria ficar depois, da partida desses apóstolos, e ele começou a falar, dos perigos dos falsos mestres. Não é difícil de nós compararmos com esses dias tão difíceis. E alguns escritores, eles aqui botam assim como duvidosos que foi Pedro, O Pedro que escreveu essa carta, E diz assim: a carta foi escrita provavelmente nos anos 62 e 67, e sendo limitada pelo fato da morte do apóstolo Pedro nesse período. A respeito da autoria, existe controvérsia ou objeções sobre ter sido realmente escrita por Pedro, mas provavelmente refutá-la fundamento nos seguintes fatos, declaração 1 Pedro 5:1, que os irmãos possam depois meditar nesse texto. E que era uma testemunha das aflições de Cristo. E a partir da origem, a localização da moradia de Pedro, crescimento a partir de um conhecimento inicial no grego koine, e um aprofundamento dos estudos, influência de Silvano, um homem culto que facilmente poderia ter influenciado a vida de Pedro, e revisado o texto original como uma marca expressiva de um grego culto do estilo de linguagem. Então, tem pessoas que querem ser contraditório a essa carta, dizendo que não foi Pedro que escreveu. A carta tem profundidade teológica, doutrinária, revelada nos ensinamentos práticos para o povo enfrentar todo tipo de adversidade e receber o encorajamento e o fortalecimento necessário para alcançar a vitória em meio a uma sociedade não cristã. Nós estamos vivendo nesses últimos dias trabalhosos que muda o conceito de família
e há muita corrupção, degradação moral. Essa carta aqui vem de encontro às nossas necessidades. E ela é atualíssima, né? Nós vemos que a Bíblia sempre vai ser atual. A Bíblia é um manual prático de todo ser, tanto do cristão como do não cristão. Por quê? Porque se refere a eles também, na prática pecaminosa onde estão. Então, o que era importante para os cristãos, despertos daquela época, para serem fortalecidos, encorajados, suportar a perseguição. Assim como para os nossos dias, como compreender a dimensão da cidadania celeste na Terra. Então aqui há várias perguntas como enfrentar esses dias nossos atuais. Primeiro ponto, forasteiro nesse mundo. Nós sabemos que nós estamos de passagem aqui nesse mundo e devemos estar sempre preparados com conhecimento bíblico. O conceito do forasteiro é conhecido pelo povo de Deus desde o Antigo Testamento, com diversas vezes tiveram que viver desta maneira, literalmente, desde o chamado de Abraão. Então, já desde o início do Evangelho, né, que o Antigo e Novo Testamento completa um só Evangelho. Né? Nós falamos Antigo Testamento, mas Deus veio completar com a vida do seu Filho. Desde lá da saída do povo para a terra de Canaã, saberia que passaria como peregrinos aqui na terra. E lá no Novo Testamento já fala, né? Ele fala assim: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tenda, com bem Isaac, Jacó. Então nós conhecemos bem esse texto aqui, porque está lá em Hebreus, e fala sobre o chamado de Abraão e a passagem dele, que todos eles almejando um lugar melhor, que se chama céu. O tempo que o povo viveu no Egito como escravo também nos mostra que foram forasteiros naquela terra, bem como o tempo da peregrinação no deserto, revela uma vez mais a condição do povo de Deus como estrangeiros e peregrinos nesta terra. Interessante notar, em nenhum momento o povo de Deus vivendo forasteiro estiveram desamparados. Ainda que nós vivemos nessa terra, né, não estamos desamparados por Deus. Somos peregrinos, passamos provações, mas somos amparados por Deus. Deus sempre nos conforta. E quando ele partiu desse mundo, ele disse: não deixarei órfão, mas mandarei o Consolador. Está entre nós. Não estamos sozinhos nesse mundo. Tem gente que está ficando desesperado, querendo se matar, suicidar. Não é assim não, meu irmão. Jesus está entre nós. E o povo desfrutou o cuidado todo especial de Deus, sendo sempre suprido suas necessidades, vivendo a presença na vontade de Deus em qualquer lugar significa desfrutaremos as suas maravilhosas bênçãos e, consequentemente, teremos sempre o melhor para as nossas vidas. Deus sempre prepara o melhor. Deus sempre está preparando o novo, né, para o seu povo. O Novo Testamento apresenta o conceito de forasteiro de duas maneiras distintas. Aqui tem um ensinamento muito profundo. Olha, o homem forasteiro para com Deus e o homem forasteiro para o mundo. Né? Em Efésios 2, 11 e 12, o apóstolo Paulo fala da condição espiritual do homem sem Deus, o chamado estrangeiro, não pertencendo ao povo de Deus, numa condição tenebrosa e assustadora, separada de Deus. Sabe qual o pior prejuízo do homem quando vai para o inferno? Que ele vai ficar separado eternamente de Deus. Essa é a condição do homem perdido, sem crer em Cristo, sem aceitar o presente de Deus. Mas em Cristo o homem tem sua condição modificada, assim passa a fazer parte da família de Deus. E no mais forasteiro sentido espiritual passa a ser um forasteiro para este mundo, né? Então agora nós estamos aqui de passagem, só esperando o nosso passaporte celestial. Agora nós somos forasteiros no mundo. E estes estão no mundo, mas não pertencem no mundo. João 17. Né? Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, aqui nós podemos dizer, Pedro enfatiza em sua mensagem, seus leitores, fora forasteiro neste mundo
e que, por mais que sofresse diversos aspectos, seria algo passageiro e temporário. Não perca a esperança, meu irmão. Não se desespere. Deus está no controle. Se não fosse Ele, todas as coisas, o que nós pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, nada nos separa do amor de Deus. Segundo ponto, disperso o povo num propósito. Olha, que estudo maravilhoso desse pastor, né? Agora ele vai falar por que o povo foram dispersos naquele momento e como ele trata a ação pedagógica dele para nós. A dispersão do povo de Deus sempre teve um propósito especial a ser atingido. Quando Deus faz alguma coisa para o ser humano, ele tem um propósito. Nada é feito assim aleatoriamente, né? Seja na disciplina, seja no testemunho para os outros povos, seja no ensino. Lembra quando Abraão foi chamado para que as demais nações fossem santas e os povos, quando vissem Israel, se santificassem nela. Hoje, na dispensação, se o povo ali, naquele momento da igreja, não fosse dispersa para as outras partes, como já ouviria o evangelho se ficasse só ali em Jerusalém, né? Seja no ensino. O certo é que Deus utilizou essa experiência para conduzir o seu povo ao Egito por lá e foram escravizados por mais de 400 anos até sair em direção à terra prometida. Talvez muitos não perceberam, mas Abraão, antes de ir, o povo antes de ir para a terra de Canaã, Abraão já tinha tido naquela terra, e Deus, em um sonho, uma revelação, falou para ele que ele estaria ali, seria peregrino, e depois de 400 anos voltaria ali para aquela terra e seria escravo, né? E dali tiraria o povo para a terra de Canaã. Que coisa maravilhosa, né? É certo é que Deus utilizou esse expediente para conduzir o seu povo ao Egito, e por lá foram por mais de 400 anos até sair da direção da terra prometida, né? Servindo de grande testemunho para outros povos sobre o Deus de Israel. É o que eu já tinha comentado. O reino de Israel sendo espalhado pelas terras, e depois o reino de Judá sendo levado para a Babilônia como cativo, visando uma ação disciplinar corretiva pelo envolvimento a outros deuses. Mostra novamente uma dispersão disciplinar. Deus é pai, e ele pode disciplinar os seus filhos. Desde que os seus filhos estejam andando desordenadamente, ele vem com a correção. E aqui foi exemplo clássico que Deus disse: quando você entrar naquela terra, não terá outros deuses além de mim. E ele fez essa correção porque o Deus voltou à idolatria, um pecado gravíssimo contra Deus. A dispersão provocada pela perseguição, aqui já em Atos 8, 1, 4, conduz a igreja a uma ação missionária, evangelística por toda parte, pela consequência da salvação de muitas vidas. Talvez a acomodação atual exija uma perseguição. Não vamos esperar a perseguição para evangelizar. Vamos evangelizar agora que nós estamos em pleno vapor para dar assim a essas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Pedro se dirige aos dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. Lembrando, irmão, que essa região aqui é atual conhecida Turquia. Logo aqui no início eu não li, mas ela está localizada ali na Turquia hoje, que nós conhecemos como nação, né? A Igreja de Cristo está espalhada no ambiente social para testemunhar. Por isso, irmão, que nós temos várias denominações, de vários tipos, para testemunhar do amor de Deus, né? Somos um povo só, mas estamos aí no mundo espalhado para testemunhar do amor de Deus. Esse foi o segundo ponto, né? Que a igreja está disperso por um propósito. Terceiro, exclusividade dos cristãos. Na saudação da sua primeira carta, Pedro apresenta alguns detalhes que fazem parte da vida de um cristão autêntico. Seus destinatários
deveria entender que era privilegiado, com alegria deveria cumprir a parte que lhes cabia como testemunhos de Cristo. Se nós sofremos, se nós passamos perseguições, devemos nos alegrar, porque os homens do passado, irmão, sofreram muito com o Evangelho para chegar até nós. Hoje nós vivemos praticamente um mar de rosa diante das situações dos homens do passado. Eles enfrentaram leões nas arenas. Se os irmãos olhar a história primitiva da igreja, sofreram muito. E outros que evangelizaram, né, chegaram até nós. Eram eleitos em Deus. A eleição era um conceito comum para os cristãos do primeiro século, diferente das questões que envolve intermináveis discussões ao longo do tempo. Para os primeiros eleitores era algo muito natural, compreensão de que os salvos eram eleitos desde a fundação do mundo, por não se tratar de um desvio de plano de rota. Deus tem um plano e Deus não é assim. Por mais que a vida, os problemas tentam nos afligir, mas Deus traçou aquela rota e Deus vai cumprir com o seu propósito. Quer o homem, querendo ou não, os propósitos de Deus sempre vão cumprir. Mas um plano estabelecido pelo Senhor desde a eternidade. Se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida que Deus quer que você seja salvo, se você tem dúvida que existe o céu ou o inferno, olha, meu amigo, Deus, desde a eternidade, já tem um propósito para você. Que você seja um instrumento na mão dele. Não fique em dúvida, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em Jesus. Foi a palavra do nosso mestre. E concretizado no tempo pela proclamação do Evangelho. O Evangelho, irmão, é o ápice do acontecimento de Deus. Quando se fecha ali nos Evangelhos. E nós vemos, né, quando nós lemos a carta lá, a revelação, né, do Apocalipse. E quando ele fecha, eu sou o A, o Z, o princípio e o fim, né? Certeza de ser eleito segundo a presciência de Deus. Eu tive aqui uma preocupação de ver o que é presciência de Deus. É conhecimento do futuro. Deus já conhecia você desde o ventre da sua mãe. Deus já conhece você, sabe tudo sobre você, seu DNA, né, seu RG. Então, meu irmão, por que você está se preocupando com as coisas futuras se Deus já conhece tudo, né? Pai deveria ser o recurso para enfrentar todo tipo de dificuldade e perseguição, prosseguindo firme e leal ao Senhor. Nossa função maior é ser obediente nas coisas de Deus. Um servo obediente e fiel devemos ser ao Senhor. Era santificado no Espírito. Não há salvo que vive independente de sua vida cristã, pois há uma implicação direta na vida de um cristão e a demonstração de um comportamento ético-moral na prática, na justiça, expectativa de agradar a Deus. Olha, aqui há um ponto muito importante. Por que o testemunhar é importante? Porque vai dizer quem você realmente é. E quem você realmente é como cristão. Você já mudou suas práticas? Já passou a ter cuidado no falar, no andar, no dirigir, no comportamento, nos assuntos cotidianos, né? O cotidiano que eu falo assim, nas contas, pagar, ser honesto, dar uma palavra e cumprir. Olha, o testemunho fala muito mais alto do que qualquer outra palavra que nós venhamos dizer. Então, irmão, aqui há um cuidado sobre o testemunho. E o cristão não está separado dessas coisas. Aonde você for, você vai ser conhecido como crente. Não tem como você desvincular. Né? Se você está na Câmara dos Deputados, se você é senador. Eu estou falando de política, que hoje é o meio mais complicado que tem. Mas qualquer situação da vida que você tiver, você vai ser um cristão. Era chamado para obediência. A eleição, a santificação estava diretamente ligada ao relacionamento que deveria ser desenvolvido pelos cristãos de obediência, irrestrita aos ensinos e mandamentos de Jesus, suportando com determinação e perseverança as perseguições em busca de uma tão grande vitória. Se nós queremos ser vitoriosos neste mundo,
temos que ter primeiramente obediente a Deus, aos princípios éticos e morais de Cristo. Se Cristo deixou esses ensinamentos morais e está impresso aqui na palavra de Deus, essa palavra maravilhosa aqui, que é a Bíblia Sagrada, tem gente que duvida da Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita pelo homem. Eles dizem isso porque o homem é falho. Mas quem outra pessoa que tem inteligência poderia escrever um livro sagrado desse? Somente um instrumento chamado homem que Deus usou. Então não há dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus impressa aos nossos corações nesses últimos dias. Eram lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, de Jesus. Conceito de sacrifício do Antigo Testamento está na mente de Pedro, mostrando por semelhança o que acontecia com o sangue dos animais que era oferecido para o perdão dos pecados do povo de Israel. Agora o pecador que recebe a Cristo como Salvador recebe a purificação completa dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Nada e ninguém pode substituir o sangue de Jesus em nossas vidas. Que benefício extraordinário. Aqueles animais que eram levados para a aspersão dos pecados era transitório. E agora nós temos o sangue permanente que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue purificador de Jesus. Este sangue que nos dá credencial para entrar no reino do céu, através do sangue de Jesus. É como se fosse um pagamento antecipado da nossa vida ali no reino dos céus. Você vê que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, né? É um sangue puro, imaculado, um sangue que não tem pecado. Foi o sangue de Jesus, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? É interessante quando você começa a pensar no sacrifício de Jesus, o sofrimento, a vida dele foi muito importante para nós. Hoje nós somos gratos a esse nosso Deus e Filho do nosso Pai Celestial, né? Conclusão. Em meio às lutas e perseguições que o povo de Deus tem a enfrentar, Deus sempre enviou o recurso necessário para que todos alcancem grande vitória. Embora muitas vezes o contexto aponte para o desespero, preocupações, desânimo, enfraquecimento na fé, Deus sempre envia uma mensagem de esperança. Meu irmão, meu amigo, você que tem ouvido esses comentários aqui, né? E a revista, ela é muito mais do que eu estou falando aqui. E você pode ver que Deus tem uma mensagem de esperança. Em todo lugar, Deus está falando com você. Basta você ter ouvidos abertos e um coração para receber a mensagem de Cristo. Deus está presente entre nós. Ainda que você não vê com seus olhos físicos, e a promessa dele, ele falou, está registrado nessa palavra nas Escrituras Sagradas, que estaria conosco todos os dias. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê condição de sempre andar nos seus caminhos, dar bons testemunhos, né? Lição maravilhosa desse pastor, o pastor nosso da nossa convenção, o pastor Samuel Muri de Aquino. Queremos agradecer pela vida dele. Vamos orar e interceder pela família dele, né? E já estão finalizando esse estudo e vamos continuar, né, na caminhada espiritual, porque somos peregrinos aqui. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Não temos palavra. Só queremos te agradecer. Em vez de dizer o teu santo nome. Que Deus possa sempre estar nos abençoando. Amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado dessa mensagem, vamos fortalecer, porque dias virão sobre a humanidade que muitos não vão resistir. E também não vão resistir a essa palavra que está aqui. Se Deus assim nos permitir, estaremos
No próximo